Oi pessoal, eu sou o Bruno Saviotti. Vim falar pontualmente desse caso da troca no avião, que ficou bem famoso, muito mediaticamente, estava vendo uma reportagem agora inclusive, para tentar entender mais o tamanho da grandeza desse assunto, porque a seguidora, a Jennifer, alcançou quase 1 milhão, mais de 1 milhão e tantos de seguidores, de uma conta que tinha 700 pessoas, enquanto algumas pessoas fazendo um levantamento, que a Fernanda Torres, que é uma atriz que está muito em alta, cogitada pro Oscar, não tem esse tamanho de seguidor. O que que leva? E eu fiquei analisando, e é uma conversa mais aberta mesmo, sem um roteiro pontualmente, o que que leva as pessoas a se interessar tanto por esse assunto, e esse assunto envolve muito um assunto que eu gosto muito de falar, que são nossos julgamentos sociais, nossas críticas sobre determinados fatos. O quanto lidar com a emoção de um determinado fato que a gente vê no dia a dia ajuda muito a amenizar um determinado arrependimento, por exemplo, quando você entra numa cena e você quer resolver, você quer mostrar que aquilo é injusto, você quer falar para o mundo, você quer publicizar determinado fato. Essa história ela realmente ganhou essa grandeza, e na minha análise, na minha percepção, principalmente pelas dualidades que os seres humanos possuem, no sentido de certo e errado, de olhar um fato e o que você faria naquele caso. Quem as pessoas se identificam, e cada personagem do avião simboliza um pouco da gente, um pouco das nossas críticas sobre determinados fatos. A primeira delas que eu analisei, que parece que inicialmente muita gente entendeu que o vídeo foi gravado pela mãe da criança e a filha estava ao lado e publicou, foi uma das primeiras análises. E aí depois eu fui entender, na verdade, que quem gravou o vídeo foi uma pessoa que estava 2 cadeiras atrás, conversando com a tia, inclusive, da criança, e que foi lá, se sentiu revoltada. Ela se disse ser uma pessoa extremamente calma, extremamente paciente para muitas coisas, mas na hora ela não aguentou. E como assim a mulher não quer trocar a passagem? Não quer trocar o voo? Como pequenos fatos de direitos entram aí numa perspectiva muito grande, a pessoa chegar lá por ter uma emoção da injustiça, e essa emoção da injustiça leva a gente a tomar várias decisões que acabam criando um arrependimento. Será que eu precisava disso tudo? Não poderia simplesmente puxar ela para um canto e conversar com mais calma, em vez de trazer, porque eu falo muito do julgamento no sentido quando a gente leva o emocional. Você pode ver os fatos acontecer, eles estão acontecendo. Você está ali, existe uma sincronia que é muito além, né, de um plano que a gente pode falar assim, algo levou todo mundo a estar naquele avião e viver aquela experiência. E aí por que que você estando naquele avião, você vivendo aquela experiência, por que que você toma o fato emocionalmente, e aí você quer envolver uma crítica ali, você quer falar com raiva, você quer mostrar, porque uma coisa é você conversar com a pessoa, outra coisa é quando a pessoa não tem um emocional bem trabalhado, e ela entra na cena bem trabalhado no sentido de por que que eu quero achar justiça em tudo. E aí isso é muito forte na gente, nas pessoas no geral, querer ser justo, querer achar verdade. Os advogados, quem faz direito, os jornalistas, pessoas que lidam muito com essa emoção da injustiça, mas quando ela não é bem trabalhada, você gera uma revolta. Você vê uma cena, em vez de você ver uma situação, como lidar de uma forma amorosa, fala, poxa, por que você não trocou de tentar entender a situação? A pessoa vem com essa gama de emoções mal resolvidas e colocou literalmente, gravou, julgando a situação, e ela estava 2 cadeiras atrás, sem ver factualmente o que aconteceu inicialmente. Ela escutou o que a tia da criança falou, parece que era a tia, alguma coisa assim, uma pessoa da família falou, e ela resolveu ir lá gravar. Mas curioso que ela mandou o vídeo para uma pessoa que estava fora do avião, a filha dela, que viu que tinha uma rede social curta que falava sobre maquiagem e resolveu postar isso. Resolveu se indignar e postou, e achou que não ia dar em nada porque ela não tinha uma conta muito movimentada. Então assim, uma série de dualidades, de julgamentos e de querer achar justiça. E aí até que ponto eu analiso aqui, quando a gente tem um sentimento de um não julgamento dos fatos, você vê os fatos, simplesmente não pôr o emocional, como ele muda muito a sua paz interna.
como te ajuda muito a olhar uma situação e simplesmente você tomar uma atitude. Se eu não tivesse aqui, seria uma pergunta inicial: quem estaria nessa revolta? Quem seria a pessoa revoltante aqui do caso? Quando você vê uma pessoa sendo assaltada na rua, quando você vê um fato, uma coisa é você tomar as atitudes que você acha por lei, ligar para a polícia, ó, tá tendo um roubo aqui no banco. Tomar outra coisa é você envolver o emocional. Isso é um absurdo, você não tem empatia com os julgamentos dela, você não pensa nos outros, você não olha os outros com carinho, né? Você se sente uma pessoa, você é uma pessoa ruim, né? Os julgamentos que vem mesmo, que absurdo roubar um banco, ladrão, vagabundo, tem que morrer, todo esse peso, toda essa gama que a gente vem ver quando vem um fato fatídico, pontual, quer dizer, isso que são os nossos sentimentos, quando a gente não lida pontualmente com essa revolta, com essa injustiça, com esse ego, com esse corpo, personagem que a gente pode dizer, e se diz que devemos ali achar justiça. Então foi essa dualidade. Aí tem a dualidade da troca ou não do avião. Quantas viagens eu fiz que pessoas pontualmente tem como trocar, e sim ou não. E aí as pessoas que defendem o direito de quem realmente é firme com as suas questões, né? Ela comprou, ela tem o direito, e quem não, você tem que ser empático com uma criança chorando. Aí vem a outra dualidade, a outra crítica das mães falando: será que estamos mimando muito nossos filhos? Quem concorda com esse lado? Ou não, realmente, nossa, que pessoa... Todas as personagens nessa reportagem que eu vi se mostraram arrependidas com o fato, se mostraram que estão gerando uma gama midiática muito forte. Então ainda vem essa questão de, poxa, a mãe que não pensa no outro, ou então a mãe que mima muito os filhos, ou então a mãe que cada vez mais deveria ser rigorosa com o filho. É a mesma crítica dos julgamentos. Por um lado, pessoas que tiveram uma criação de um determinado jeito, outras pessoas que tiveram de outro. Então, assim, é uma gama de fatos, de situações, de pessoas quando estão envolvidas numa cena e chegam ali criticando, que gerou essa potência midiática do assunto. Eu até gravei um vídeo falando como a mídia trabalha muito bem a dualidade de alguns fatos, o crescimento de alguns fatos, e hoje realmente cada vez mais uma situação que não seria ali um exemplo, né, mas traz uma base de análise, não seria um exemplo, no caso, não aconteceria, não seria divulgado, quis dizer. E aí traz uma gama de fatos ali que as pessoas entram, se revoltam e querem mostrar sua opinião, querem resolver a situação. Essa pessoa que filmou e mandou o vídeo para a filha, quer dizer, ela se disse extremamente arrependida. Ela falou: gente, nossa, por que eu tive que me envolver tanto, sabe? E aí ela vai passar por um julgamento, vai entrar uma certa, ainda vai ter mais exposição. Então, assim, como muda tudo quando a gente tem uma cabeça de olhar os fatos sem criticar, sem julgar, e falar: ok, essas pessoas estão vivendo isso, essas pessoas estão vivendo essa experiência, eu posso fazer, né, assim, eu posso sentir no direito de uma conversa, se eu quiser muito achar aquela injustiça, e trazer uma pessoa para um canto e tudo, mas quando a injustiça é tão grande às vezes, há dores tão grandes em pessoas, em seres humanos, não pontualmente nessa, não sei, a dor dela, na verdade, que a gente quer ser igual, a gente quer, né, que criança é essa, se for pensar, que chorava e a mãe não dava atenção, né? Às vezes essa pessoa passou por tantas questões ali, que ela se sente no direito de falar: não, isso é revoltante, olha só essa mãe, essa pessoa que não tem carinho com o filho. E já um outro grupo de pessoas que pensam o contrário, que às vezes a mãe não estava nem aí, ela tinha que ganhar atenção. Enfim, você vê assim como tudo se encaixa perfeitamente, na verdade, quando é para trazer esses julgamentos, como é para trazer as nossas emoções. E eu vi que a Jennifer ganhou uma popularidade muito forte, principalmente no começo, por ela ficar em silêncio. O forte dela foi o silêncio inicial, dela simplesmente não dar muita bola e querer ficar no canto dela. Que isso entra muito nessa linha do julgamento, quando a pessoa não retruca o crítico, quando a pessoa não dá bola para quando alguém fala: você é feio, horroroso, chato,
Se aquilo não está em você, se aquilo não te gera um incômodo, pelo menos naquele momento, pode até gerar um incômodo, mas você não extrapolar a chegar ao ponto de falar, a chegar ao ponto de replicar, isso é um dos pontos muito fortes quando a gente analisa um julgamento social, quando a gente analisa nossas críticas também. Então, é mais uma vertente, assim, uma análise para ver como que às vezes as dualidades, né, as nossas dualidades, as nossas dificuldades de lidar, e provavelmente esse mesmo cenário já aconteceu tantas vezes em tantos lugares, tantas pessoas pediram para trocar um lugar, tem gente que prefere avião, ou a janela, tem gente que prefere corredor. Então, assim, hoje se paga, né, a passagem, o lugar que você vai ficar. Então, realmente é uma análise assim interessante, como pequenos fatos envolvem uma situação inteira, como pequenos acontecimentos que a gente acha, nossa, se não acontecesse aquilo, se ela não tivesse pego ali, se ela não tivesse feito isso. Então, no fundo, é uma sequência, uma junção de emoções e sentimentos para ser trabalhado num lugar, no exato voo, no exato momento. E é essa análise de como, finalizando, como lidar com o sentimento, quando você fala, ok, essas pessoas estão passando por isso, não há um envolvimento de violência ali, por que que eu quero resolver os casos, por que que eu quero chegar nas cenas e alterá-las, mostrar que eu sou bom, mostrar que eu levanto as bandeiras, que é muito isso, né? A gente vê as guerras, os protestos, muito ligado a ódio, a guerra, e a demora que isso tem para ter um resultado, se você atua de uma maneira ao contrário, amorosa, independente dos direitos que a gente pode falar, humanos ou não, isso traz um resultado muito mais rápido que a gente pode imaginar, quando a gente quer pôr nossas injustiças, quando a gente quer olhar a pessoa de ódio, a pessoa que você vê ser oposto, e ficar criticando, manter a crítica, você vê que a política, ela pontualmente, ela não anda tanto, diria assim, porque a gente mantém o discurso de ódio pelo opositor. E enquanto a gente mantém esse discurso, a dificuldade daquilo andar, daquele tema, daquela pauta, ela é muito grande. Mas enfim, seria só um reflexo desse caso do avião, e até o próximo vídeo.